Olá, sejam todos muito bem-vindos. No domingo, 30 de outubro, Lula derrotou o presidente Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais com uma diferença de apenas um pouco mais de 2 milhões de votos, fechando-se assim um ciclo da pior campanha política eleitoral de todos os tempos, cheia de irregularidades, fake news, ataques, manipulações e estratégias pesadas, sobretudo para remover o atual presidente do jogo político. O consórcio da imprensa fez campanha para Lula durante todo o processo eleitoral, incentivando a censura de seus opositores, publicando notícias tendenciosas e mentirosas, ocultando as verdades da população, ludibriando a opinião pública e colaborando ativamente para que o seu candidato, conhecido mundialmente por crimes de corrupção, finalmente voltasse ao poder. Nenhuma das denúncias do PT e a interferência direta do STF em executar as ordens do partido durante essa campanha foram questionadas pela grande mídia. Um desequilíbrio latente que despertou a indignação e revolta da população. Os que se autoproclamaram guardiões da democracia fecharam os olhos para um dos esquemas mais desonestos de campanha eleitoral. Tudo isso sob o silêncio absoluto da grande mídia. Já no primeiro turno, as evidências de fraude estavam sendo encobertas quando milhares de pessoas estavam denunciando através de vídeos que inundaram a internet que alguém já havia votado por elas. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, entrou ao vivo em cadeia nacional por volta do meio-dia, quase na metade das votações, para afirmar e assegurar que nenhum problema estava ocorrendo nas votações e que os brasileiros deveriam confiar na lisura dos votos. Reafirma a transparência, a segurança, a auditabilidade das urnas eletrônicas. Nós estamos chegando quase à metade do período eleitoral sem qualquer problema, com tranquilidade, a eleitora, o eleitor no Brasil todo e no exterior se dirigindo às urnas, mostrando a confiança na justiça eleitoral. Uma declaração um tanto quanto questionável, vinda de quem conta os votos, não é mesmo? Mas, como o Brasil se tornou um país condenado a esse regime onde a censura e os direitos individuais foram removidos completamente, sobretudo na questão de liberdade de expressão, questionar nesse país virou crime. Notícias relevantes foram varridas para baixo do tapete. Em 11 de outubro, Aldo Furtado de Lacerda foi preso com mais de 2,5 milhões de reais em dinheiro no porta-malas do seu carro, em Julianópolis, no sudeste do Pará. O valor total estava em notas de R$100. A Polícia Rodoviária Federal informou que o condutor tinha credenciais de acesso ao Congresso Nacional e que a apreensão poderia ser a ponta de um iceberg. Mas esse caso foi abafado e ninguém falou mais sobre ele. Outro escândalo foi as agências de pesquisas eleitorais. O Ministério Público Federal deveria ter investigado pesquisas autofinanciadas. Quase 2/3 das registradas no TSE com acusações de serem compradas e tendenciosas, usadas para ludibriar a opinião pública, prejudicando candidatos, além de influenciar diretamente no resultado final dos votos. Mas as denúncias foram arquivadas por serem consideradas bolsonaristas. Alexandre de Moraes disse que nem ele, nem a Polícia Federal e nem o CAD têm competência para apurar o caso. Na decisão, o ministro diz que as investigações do CAD e da Polícia Federal parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Outra incompetência também declarada pelo Supremo Tribunal Eleitoral foi diante das fraudes das inserções de rádios, o famoso radiolão. Em 24 de outubro, a exatos 6 dias antes do segundo turno das eleições, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o chefe da comunicação da campanha do presidente Jair Bolsonaro, Fábio Van Garten, convocaram uma coletiva de imprensa para denunciar mais um crime eleitoral. Depois de uma auditoria de 2 empresas, teria sido constatado que 154.085 inserções de TV e rádio de Bolsonaro não teriam sido veiculadas na região Nordeste de 7 a 21 de outubro de 2022. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido feito para investigar um suposto boicote por falta de provas críveis e Bolsonaro passou a ser investigado. Curiosamente, no mesmo dia, um funcionário do STE, Alexandre Gomes Machado, servidor responsável por propagandas eleitorais em rádios, foi exonerado do cargo por indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política. O TSE mandou a campanha de Bolsonaro explicar o pagamento de auditoria para rádios. A Corregedoria Geral apontou a importância de haver
averiguar a origem de recursos usados para a contratação das empresas, mas o mesmo TSE não impôs nenhum questionamento à campanha de Lula, principalmente sobre os recursos públicos e privados que foram gastos de forma exorbitante. Uma campanha que arrecadou 125 milhões de reais, enquanto a de Bolsonaro totalizou 43,3 milhões. O TSE quer saber como Bolsonaro gastou seus 43 milhões, mas nunca questionou como Lula gastou e de onde veio o seu orçamento 3 vezes mais milionário, sem contar nas denúncias de recursos recebidos de outros países que nem sequer foram investigados, obviamente. O TSE usou de todos os seus poderes para influenciar diretamente na campanha de Lula. Dias antes da votação final, o TSE removeu grupos das redes sociais que se organizavam para fiscalizar a lisura no processo eleitoral e afirmou que o povo não tem poderes para isso. A jornalista da Globo News informou de forma errônea que a fiscalização do voto é somente de poder da polícia e de autoridades. O TSE, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo, acaba de determinar a remoção do ar de um site que incentivava apoiadores de Bolsonaro a fiscalizar a eleição com um poder que eles não têm, que é um poder que só cabe à Justiça Eleitoral. Basicamente, esse site era para incentivar pessoas a fiscalizarem a eleição. Fiscalizar, vou usar um termo aí bem entre aspas, de uma forma negativa, que segundo a decisão, porque era para tentar tumultuar o processo eleitoral, apoiadores de Bolsonaro, com um poder quase de polícia que eles não têm, que esse é um poder de autoridades. Diante dessas afirmações, o TSE, junto à grande mídia, mais uma vez, afirmaram que não estamos em um regime democrático. A democracia, o poder do povo e para o povo, foi abolida no processo eleitoral e, por consequência, em todo o país, com o aval da própria Suprema Corte, abrindo exceções para esse momento excepcionalíssimo. Não se pode permitir a volta de censura sobre qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalismo que perpetua até hoje. Depois de tantas arbitrariedades, crimes eleitorais e controvérsias, Lula, em seu discurso de vitória, exalta a volta da democracia, quando na verdade ele volta ao poder por vias não democráticas. Ele exalta a derrota ao fascismo, quando na verdade os atos fascistas partiram da sua Suprema Corte, em conluio com todas as mídias. Ele acusou o governo atual de autoritarismo, quando na verdade foi ele quem calou jornalistas e emissoras de televisão e suspende contas na internet, abolindo completamente a verdadeira essência da democracia. Nós vamos pro outro lado para falar. Eu falei com a esquerda, falei com o centro e do outro lado eu vou falar com a esquerda outra vez. Aqui não tem direita. Ficou claro que a implementação de um regime hegemônico, autoritário e totalitário que ataca e tenta eliminar por completo essa raça maldita, como disse Janones, nos revela o perigo que estamos enfrentando. Lula, em seu discurso da vitória, fez questão em declarar que para ele não existe a direita. E é isso que estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos. A eliminação e a aniquilação completa de uma verdadeira e legítima oposição, digna dos piores regimes. O resultado dessas eleições brasileiras nada mais é que a confirmação de um golpe que já estava em andamento desde quando Lula foi solto da prisão. O punho duro da Suprema Corte foi longe demais. Um regime que provoca, desumaniza e minimiza a sociedade, reduzindo-a em pobres, miseráveis e criminosos. Essa é a pura propaganda de um regime opressor, uma propaganda que por mais de 3 anos envenena a vida de todos os cidadãos. O povo foi às ruas para manifestar contra o totalitarismo e o autoritarismo. O povo foi às ruas em busca da verdadeira democracia que foi cancelada pelos seus guardiões em nome de seus interesses escusos de um país ainda colônia. O povo se manifesta contra esse sistema nefasto que permite que uma só pessoa comande o Brasil, baseado somente na defesa exclusiva
exclusiva de interesses de uma elite ideológica e partidária. Os movimentos que estão acontecendo por todo o Brasil, diante dos ataques desta mídia desprovida de honestidade intelectual, expressa sua magnitude de nobreza e soberania de um povo que cansou de ser enganado e ludibriado pelo sistema. O Brasil não quer a implementação do comunismo, nem mesmo do socialismo. Essa é a realidade da luta desse povo. O resto é conspiração de uma mídia inóbia, alinhada ao sistema que trabalha em nome dos piores regimes da humanidade.